Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é teu amigo Misael Lopes. Estamos hoje aqui para falar sobre mais um importante conteúdo do nosso curso bíblico, Bíblia Descomplicada. E hoje nós vamos atentar os nossos olhos para uma temática bastante sugestiva e interessante e que compreende aí uma das partes finais já do período histórico, né, que é sobre a divisão do reino de Israel. Como nós vimos no vídeo anterior, o momento em que a nação de Israel, como um todo, viveu uma unidade, uma consolidação, prosperidade, progresso, foi até os períodos de Salomão. Após a morte de Salomão, o filho dele, chamado Roboão, um jovem que foi criado, né, nas regalias ali do palácio, diante de todo o luxo que era proposto a ele, ele não tem uma administração sábia. E nós sabemos que para que Salomão subsidiasse toda aquela estrutura pujante, gloriosa e rica de poder, foram impostos algumas taxas tributárias bastante pesadas sobre a nação. Após a morte do rei Salomão, os israelitas, né, as tribos, chegam para o filho dele chamado Roboão e falam: olha, seu pai ele nos castigou com altas taxas, né, cargas tributárias, mas nós pedimos que você venha aliviar esse fardo de sobre nós. Roboão ele ouve, né, o conselho, o pedido, na verdade, a demanda que o povo traz diante dele, e ele vai então agora se aconselhar com homens anciãos que viveram durante ali o período de seu pai Salomão, e eles falam para Roboão o seguinte: Roboão, tenha um coração de servo, se dispõe a servir esse povo e atende eles, né? Reduza a carga tributária e seja pacífico. Porém, Roboão, ele tem algumas motivações um pouco mais espúrias, né, que o levam a rejeitar ali o conselho dos anciãos, dos homens sábios, experientes e vividos, e vai buscar conselhos com jovens que cresceram na mesma regalia palaciana que ele. Então eles falam: olha, diga para esse povo que se Salomão, teu pai, os castigou com venenos de escorpião, você os castigará com açoites, né? Então, depois de alguns dias, os homens de Israel voltam diante de Salomão para saber, de Roboão para saber a resposta. E ele fala: olha, simplesmente eu não vou atender a demanda. Roboão ele se mostra uma pessoa áspera diante da demanda de seu povo e ele não vai atender. Diante disso, acaba acontecendo aí uma fragmentação no reino, e aquele que era um reino unido, próspero, vai se tornar agora em duas partes. 10 tribos, eles vão acompanhar Jeroboão e vão formar o país do norte, né? Também conhecido como Israel. 10 tribos ali se formam. Essas 10 tribos que vão formar o país do norte, né? A princípio vão ter como mentor Jeroboão, né? Um homem que na verdade ele vai ter alguns traços, né, de idolatria, ele vai trazer, introduzir sobre a nação alguns traços de idolatria. E é importante salientar aqui um detalhe bastante importante. Esse reino de Israel, ou o lado norte de Israel, teve 209 anos de história política, sendo que durante esse período de 209 anos de história política, houve 19 reis e 9 dinastias. Você vai perceber que o lado norte nunca teve uma estrutura, né? Uma consolidação, um equilíbrio. Na verdade, uma marca muito característica do lado norte foi a maneira como que acontecia ali a sucessão de reis, né? Na verdade, a maioria deles tomavam o poder por derramamento de sangue, por violência. Foi uma nação que desde o seu princípio não se firmou no Senhor. Por várias vezes o Senhor levantou profetas para alertá-los. E por falar em profetas, vozes que tiveram, né, uma atuação muito importante nesse período foram as vozes dos profetas Elias e Eliseu. Por alguns momentos, Deus levantou profetas para alertar o povo
a se arrependerem, a abandonarem a prática de idolatria, né, a se voltarem inteiramente ao Senhor. Todavia eles rejeitaram, eles não abraçaram as orientações que o Eterno havia lhes mandado por meio de seus profetas. E essa nação que se formou do lado norte por meio de 10 tribos, no ano de 722 a.C., vai ser deportada. Só lembrando que essa nação que se forma ao lado norte vai ter como sua capital Samaria, né, que foi ali instituída por Otiniel, e eles vão ser deportados para a Síria no ano 722 a.C., e eles não têm mais uma oportunidade, eles não tiveram mais um retorno, né, para se novamente recuperarem como nação. E diante desse acontecimento, nós vamos ver que também, durante o momento que o reino se divide, vai também duas tribos, a saber, Judá e Benjamim, para o lado sul, formando também o país de Judá, né? E essa nação que se forma do lado sul da nação de Israel teve apenas uma única dinastia, que foi a dinastia davídica, né? Foi a dinastia davídica. Nós vamos perceber que ela teve uma história política um pouco mais acentuada e equilibrada. E é importante salientar também que a nação de Judá teve 345 anos de história política, né? Alguns anos a mais do que a nação do lado norte, Israel. E uma das razões, segundo alguns escritores, que levou a nação de Judá, ao lado sul, a ter uma sobrevida no que tange aí a nação do lado norte, foi o fato de alguns reis que reinaram sobre o país de Judá se levantarem, né, e promoverem avivamentos, né, trazerem o povo de volta ao Senhor, como foi o caso do rei Ezequias, o rei Josafá, Josias, né, alguns reis tementes e piedosos ao Senhor que se levantaram para trazer um momento de purificação sobre a nação de Judá. Então vejamos, quando o lado norte é deportado, né, para a Síria pelo fato de não obedecerem ao Senhor, de se abraçarem à idolatria, o lado sul, a nação de Judá, viu a disciplina que Deus aplicou ao lado norte e não colocou naquilo ali o coração. Deus ele não aplicou aquela disciplina sem antes dar oportunidade para arrependimento, levantando profetas, pois Deus não executa juízo sem antes dar a oportunidade de arrependimento. Acontece que a nação de Judá viu o modelo de disciplina que Deus aplicou ao lado norte, né, ao país de Israel, e não aplicou ao coração. Passado algum tempo, alguns reis se levantaram, Manassés foi um deles, inúmeros reis se levantaram, e levaram também o lado de sul, a nação de Judá, à idolatria. E Deus também levanta profetas, orienta, fala, olha, se arrependam, mas eles não abrem os olhos, eles criam comichões nos ouvidos e não mudam de conduta. Sendo assim, uma nação é levantada por Deus, um império é levantado por Deus, o império babilônico, né? O império babilônico ele vai suplantar o império assírio, né? Ele vai sob comando ali de Nabopolassar reunir forças políticas e eles vão derrubar o império assírio. E quando eles ganham ali a sua independência, o Senhor usa a Babilônia para ser uma vara contra a nação de Judá e executar também disciplina. Então, por meio de três exílios, a nação de Judá vai sofrer algumas penalidades. O primeiro desses exílios acontece aí por volta do ano de 607 a.C., né? Quando o profeta Daniel e seus amigos são exilados, né? E vão serem levados para a Babilônia. O segundo exílio se dá por volta do ano de 596 a.C., quando o profeta Ezequiel ele é deportado também para a Babilônia, culminando com o ano 586, quando Nabucodonosor, já rei, ele manda um capitão da guarda, Nebuzaradã, entrar contra Jerusalém, marchar contra Jerusalém. É quando o templo é derrubado, os muros queimados, né, derrubados, as portas de Jerusalém queimadas a fogo, e o povo é deixado em total opróbrio, em total vilipêndio. É um momento de muita angústia para aquele povo por não ouvirem a voz do Senhor. Nós podemos extrair uma lição poderosa aqui.
enquanto há tempo, enquanto Deus está dando oportunidades, ouçamos as vozes e o conselho do céu para a nossa vida, porque é o caminho mais seguro pelo qual nós poderemos palmilhar. Então vejamos, diante desse cenário, né, que se desdobra diante de nós, diante aí dos exílios, nós vamos ver que na Babilônia houve alguns momentos ali sugestivos, né, com Daniel, né, Deus deu graça, digamos aí, pois a Babilônia teve uma política um pouco mais amena do que a Assíria, pois a Assíria tinha a prática de descaracterizar aqueles que eles deportavam, que eles exilavam, não davam-lhes a oportunidade de se reconstruírem como nação. Já ali na Babilônia, o povo teve a possibilidade de preservarem seus escritos, tradições, se reunirem, inclusive formando no período do exílio babilônico aquilo que futuramente foi conhecido como sinagoga, né? Pois diante da impossibilidade de cultuarem no templo e derramarem, oferecerem seus sacrifícios, eles estudavam ali a Torá, se reuniam e ali dava origem aquilo que foi conhecido no período do Novo Testamento como as sinagogas. Só que tem um detalhe, durante esse período de extrema nostalgia, né, que eles estavam agora passando, pois você vai ler no Salmo 137 que quando aconteceu aí esses exílios, eles foram junto aos rios da Babilônia, os judeus se assentavam, choravam, porque eles se lembravam de Sião, dos momentos gloriosos, né? Só que daí Deus começa a levantar vozes também durante o período do exílio, né? Por exemplo, o Senhor visita Jeremias lá em Jerusalém, pois Jeremias ele não foi deportado para o exílio, né? Ele não foi para a Babilônia, ele fica em Jerusalém junto com os mais pobres ali da terra. Deus visita Jeremias e por meio de emissários, embaixadores, Jeremias escreve cartas e manda para a Babilônia, falando, né, que Deus certamente visitaria eles e ao cabo de 70 anos o Senhor Deus daria misericórdia e faria-os regressar novamente para Jerusalém. E isso vai acontecer de maneira cabal, pois no ano 536 a.C., Deus levanta o rei Ciro, né? Um rei persa, um homem que ele teve conquistas, né? Ele derrubou o Império Babilônico, né? Seus exércitos marcharam naquela noite ali, quando Daniel havia profetizado no capítulo 5 a queda da Babilônia. Os soldados persas entraram, né? Desviaram ali o fluxo do rio Eufrates, fizeram a margem do rio baixar para que eles pudessem ter uma entrada promissora por meio dos muros, né, da cidade, e eles tomaram a Babilônia, né, de uma maneira muito significativa. Não caberia tempo aqui para nós falarmos de maneira bastante completa sobre todos os desdobramentos, mas foi exatamente isso. Eles entraram e naquela noite de Daniel 5 a Babilônia cai diante do Império Medo-Persa. Um ano depois que Ciro estava governando, ele emite um decreto, né, para que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruírem Jerusalém. Chegando ali, eles têm um tropeço, né? Pois você lembra que no ano 722 o lado norte foi deportado? Pois bem, o rei Assurbanipal da Síria levou ali para a capital Samaria alguns povos conquistados, né, de diversas raças, e eles deram ali origem a um povo que foi conhecido futuramente como samaritanos. E quando os judeus voltaram para reconstruir Jerusalém, os samaritanos estavam ali instalados já com uma determinada força. E ali eles começaram a se opor de maneira drástica, né? De tal maneira que conseguiram até parar por algum tempo o progresso ali da obra do Templo de Jerusalém, né? Foram 3 levas que voltaram. A primeira sobre comando de Zorobabel, né, e Josué para reconstruírem o templo, depois sob comando até de Esdras, né, que foi um momento ali bastante significativo, e por último Neemias, ele é levantado também e vai até Jerusalém, que foi o momento exato onde de fato houve o término ali cabal, né? A primeira incursão ali foi o templo restaurado, né? Restauraram o templo, mas a cidade ainda estava em total vilipêndio, né? Então, na época de Neemias, em 52 dias os muros são levantados e o povo tem então agora a oportunidade de recobrarem ali um momento mais de alívio, né, diante ali deste cenário que até então estava devastado, com os muros queimados, as portas derrubadas, e nós sabemos que em tudo isso, em todos esses períodos, a mão de Deus foi quem prevaleceu,
Por várias vezes você vai ler no livro de Neemias, de Esdras, que a mão do Senhor esteve sobre eles e foi o que de fato logrou êxito na missão deles nesse período de reconstrução de Jerusalém. Então que nós tenhamos em mente sempre que a mão de Deus ela prevalece. Eu aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Eu falei aqui de maneira bastante resumida, diante aí até mesmo do tempo, né? Que nós temos aqui, mas que Deus em Cristo abençoe. Eu tenho certeza que o pastor Wallace irá, de uma maneira mais brilhante aí, acrescentar muito mais informação aí diante deste vídeo, né, que nós fizemos, e será uma aula promissora para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês.